Vamos, minhas pessoas, sejam bem-vindos à nossa maravilhosa aula de Química. Chame o seu amigo, acorde o seu colega. Vamos começar mais uma aula animadíssima. Muito bem. Interação intermolecular, ou forças de atração intermolecular, é a força de atração que existe ou que ocorre entre moléculas. Vamos recordar que molécula é um conjunto de átomos unidos por ligações covalentes. Então a molécula é formada de não metais, tá bom? Então, não confundir força de atração entre moléculas, força intermolecular, com ligação química. Ligação química é a força de atração entre átomos. Então você tem três tipos de ligação química: iônica, metálica e covalente. Nas moléculas, nós ainda teremos a atração entre as moléculas. E a atração entre as moléculas podem ser dipolo induzido, dipolo permanente, ponte de hidrogênio. Então, não confundir uma coisa com a outra. A ligação química, ela une átomos. A atração intermolecular, ela une moléculas. A ligação química depende do tipo de átomo envolvido. Para ser iônica, tem que ser metal com não metal. Para ser covalente, tem que ser não metal com não metal. Para ser metálica, tem que ser metal e metal. A força intermolecular depende da polaridade da molécula. Então eu terei que definir primeiro se a molécula é polar ou se a molécula é apolar. Por isso a nossa última aula foi justamente sobre esse assunto. Foi justamente sobre polaridade de ligação e polaridade de molécula. Então a gente está trabalhando a continuidade desse assunto desde ligação covalente. Então a gente começou lá em ligação covalente e veio. Se você está guardando dificuldades nesse processo, você precisa se organizar, tirar suas dúvidas nos plantões, para que isso seja sanado, já que uma coisa vai se aglutinando à outra, vai agregando novos conhecimentos. Tá bom? Então, tiver alguma dúvida, mande para mim depois, para eu poder te ajudar. Tá ok? Depende da polaridade da substância. Então, eu terei alguma força de atração quando a molécula for apolar, e alguma força de atração quando a molécula for polar. Polaridades diferentes, forças de atração diferentes. Beleza? Influencia nas propriedades físicas da substância. Né? Como eu disse para você, esta aula ela serve de parâmetro de partida para que a gente comece a entender por que algumas substâncias são sólidas à temperatura ambiente, outras são líquidas à temperatura ambiente, outras são gases à temperatura ambiente. Algumas se dissolvem em outras, umas têm ponto de fusão maior, outras têm ponto de fusão menor. O porquê disso? Se forem substâncias moleculares, se forem substâncias formadas por não metais, isto aqui é uma das coisas que influencia nesse processo. Hoje eu vou ensinar para você como é que se formam as interações intermoleculares. Eu vou fazer a aplicação de todos os conceitos, o resgate de tudo que a gente aprendeu e a acomodação disso para definir propriedades físicas dos compostos. Começaremos falando sobre moléculas apolares. Então, molécula apolar. Vou pegar um exemplo bem simplesinho, bem facinho, para você conseguir entender o processo, e depois a gente expande esse conceito para moléculas maiores, ok? Então vamos começar por H2. Na molécula de H2 eu tenho um átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio tem um próton no núcleo, um elétron na eletrosfera, ligado a outro hidrogênio, H2, um hidrogênio
ligado a outro hidrogênio. Esta ligação que une os dois hidrogênios é uma ligação covalente. Como é que eu sei que ela é covalente? Porque o hidrogênio não é metal. E se o hidrogênio não é metal, o outro hidrogênio também é não metal, e não metal com não metal, ligação covalente. Na aula passada, nós vimos que o núcleo desse hidrogênio, que é positivo, atrai o elétron para ele, utilizando-se a atração entre cargas elétricas opostas, o que é chamado de momento dipolar. O hidrogênio puxa os elétrons da ligação, ele quer ganhar os dois elétrons, ele é um não metal quer ganhar elétrons, ele quer ganhar os dois elétrons, ele puxa os dois elétrons para ele, usando a força do seu núcleo, um próton. Porém, do outro lado, eu também tenho um hidrogênio, e esse hidrogênio também vai puxar os elétrons para ele, utilizando a força do seu núcleo, que é positivo, por ter um próton. A força com que ele puxa o elétron, chamado de momento dipolar. Quando eu tenho forças iguais, em sentidos opostos, o meu momento dipolar resultante dá zero. Quando o momento dipolar resultante dá zero, indica que os elétrons estão distribuídos de maneira igual entre os dois átomos, nenhum dos dois gera uma atração maior sobre os elétrons, a ligação e a molécula, nesse caso, são apolares. Então, no H2 eu tenho ligação apolar. E como a minha molécula só tem essa ligação, se ela só tem uma ligação e a ligação é apolar, a molécula também é apolar. Beleza? Lembre-se que se você tiver alguma dúvida, você pode mandar as dúvidas aí para o chat, tá? E aí a mocinha traz para eu aqui, para eu poder responder para você, ao vivo e a cores. Muito bem, então eu poderia dizer o seguinte, ó, a molécula de H2 é assim. Um hidrogênio, núcleo positivo e um elétron. Outro hidrogênio, núcleo positivo e um elétron. Os elétrons circulam ao redor dos dois núcleos, tá? E como a atração que os núcleos exercem sobre os elétrons é a mesma, eu poderia dizer que na minha molécula os elétrons estão distribuídos de forma homogênea, de forma igual ao redor do núcleo. Como os elétrons transitam ao redor de ambos os núcleos, eu conto os elétrons para ambos os núcleos. Por isso que eu digo que esse hidrogênio tem 2 elétrons e esse hidrogênio tem 2 elétrons na molécula de hidrogênio. Ok? Aí a minha dúvida é a seguinte: se na química as atrações que existem nos sistemas são atrações entre cargas, são atrações entre polos opostos, como é que uma molécula que é apolar, que não tem polos, atrairá uma outra molécula que também é apolar, que também não tem polos? Aí você poderia falar assim, não vai atrair, porque se não tem polos e a atração tem que ser elétrica, não vai atrair. Eu diria a você que isso é improvável. Por quê? Porque se as moléculas não se atraíssem, se eu não conseguisse gerar uma força de atração entre as moléculas, seria difícil de eu produzir, por exemplo, nitrogênio líquido. Porque o nitrogênio, o N2, é uma molécula apolar. Sendo uma molécula apolar, para ela poder se agregar, para ela poder se agrupar, para ela vir para o estado líquido, eu tenho que ter atração entre as moléculas.
Então, a formação de nitrogênio líquido, de oxigênio líquido, de hidrogênio líquido, indica que eu tenho atração entre moléculas apolares. A formação de dióxido de carbono sólido, o gelo seco, indica que eu tenho atração entre moléculas apolares. A minha ideia é como explicar a formação dessa atração entre moléculas apolares. Então, supomos o seguinte, é um gás, né? Hidrogênio gasoso. Então, vamos colocar aqui, ó, um recipiente. E aí eu vou aproveitar que o meu amigo André está dando aula sobre gases, né, para você, que eu andei acompanhando as perguntas que vocês fizeram aí no grupo, na aula do André. Então eu sei que ele está trabalhando com vocês a teoria sobre gases. E vou utilizar essa teoria aqui na minha aula também. Então supomos que eu tenha gás hidrogênio, gás hidrogênio, gás hidrogênio, eu tenha moléculas de gás hidrogênio presas dentro de um recipiente fechado. Uma coisa que você aprendeu é que um gás é caracterizado por um sistema onde as moléculas do gás têm alta energia cinética. Elas se movimentam muito, de forma desordenada, de forma aleatória. E como a molécula do gás ela não está parada, e o seu movimento não é organizado, não é alinhado, a molécula do gás, hora ou outra, irá colidir contra a parede do recipiente, né? Você aprendeu lá que quando a molécula do gás colide com a parede do recipiente, ela exerce na parede do recipiente uma força, né? Que distribuída aí pela área e pelo tempo de colisão, dá a pressão exercida sobre a parede do recipiente, que é a pressão gasosa. Mas eu não vou entrar nesse mérito. A minha ideia é a seguinte: quando a molécula bate na parede, o que acontece? Vamos lá, de batida eu entendo, sou bom nesse negócio. Então você está vindo lá de carro, eu já fiz isso. Não é esse, mas outro já fiz. Você está indo de carro, Paraná, andando. E aí você está indo em direção a uma barreira estática, a um muro. Aí você vem com o carro e dá no muro com o carro. O que acontece com o carro? O carro deforma. Quando você tem uma colisão, e sendo essa colisão inelástica, você terá uma deformação do sistema. Então, quando a molécula bate na parede do recipiente, a molécula deforma. Quando ela deforma, então eu coloquei a parede aqui, ó. A molécula bateu na parede. Quando ela bate na parede que ela deforma, a parte de maior massa se desloca mais intensamente para um lado. O núcleo, onde estão os prótons, é a região de maior massa. Então ela se desloca para cá. Os elétrons se deslocam para o outro lado. E a deformação da minha estrutura, a deformação das minhas moléculas, colocou de um lado os núcleos e do outro lado os elétrons. Devido a esse processo, esse lado adquiriu carga positiva. E esse lado adquiriu carga negativa. E por um breve instante de tempo, por um pequeno intervalo de tempo, a minha molécula, que era apolar, passou a ter dois polos. Passou a ter um dipolo. Só que esse dipolo, ele só existiu devido ao processo de deslocamento das cargas, a movimentação das cargas, a indução do sistema. Então ele é um dipolo induzido.
Essa conceituação me leva a um outro parâmetro. Dei um tempinho aí para você pensar, ó, que eu tenho dois elétrons do mesmo lado. Dois elétrons muito próximos. E você sabe que partículas de carga de mesmo sinal se repelem. Esse elétron e esse elétron se repelem. Então eles tendem a se afastar, tendem a ficar o mais distante possível um do outro. Núcleo e núcleo, duas partículas de carga positiva, os iguais se repelem, e esta molécula tenderá a voltar para esta configuração. Então, esses dois polos que foram formados no meu sistema, que foram induzidos à sua formação, não existirão por muito tempo. Eles existirão apenas por uma fração de segundo. Existirão apenas por um instante de tempo. Por isso, eles também são chamados de dipolos instantâneos. Porque eles só existem por um determinado instante de tempo. Ok? Você sabe que um dos processos necessários para você transformar um gás em um líquido é aproximar as moléculas. Aproximar as moléculas indica diminuir o volume ocupado pelo seu sistema. Então eu vou pegar esse pistão e vou empurrar ele para baixo. Quando eu empurrar esse pistão para baixo, eu vou ter o mesmo número de moléculas, só que agora ocupando um volume menor. Eu tenho o mesmo número de moléculas ocupando um espaço menor. Como eu tenho uma menor distância a ser percorrida pela molécula, as moléculas irão colidir mais contra a parede do recipiente. Lembra que eu falei que a colisão da molécula com a parede do recipiente indica a pressão exercida pelo gás? Então, se elas vão colidir mais com a parede do recipiente, a pressão vai aumentar. Por isso que pressão e volume são inversamente proporcionais. Quando a pressão aumenta, o volume diminui. Quando o volume diminui, a pressão aumenta. Tá? Inversos. Então, quando eu tenho um volume menor, eu tenho um menor espaço a ser percorrido pelo gás, o número de colisões é maior. Lembra que a colisão da molécula com a parede do recipiente tem uma consequência? Qual é a consequência? A consequência é que as moléculas deformam. Quando a molécula deforma, eu tenho deslocamento das cargas elétricas no sentido da colisão. E quando eu tenho esse deslocamento das cargas, um lado fica os elétrons, um lado fica negativo, do outro lado ficam os núcleos ficam positivos. Então eu passo a ter um polo negativo, um polo positivo. Eu passo a ter dois polos, de dois polo de polo, de polo dois polos, induzidos pela colisão, ou dipolo instantâneo. Lembrando que esse dipolo não existirá o tempo todo.
Ele existe no momento em que a molécula colide devido ao deslocamento dessa molécula aí. Ou por indução elétrica, se eu tiver ligações polares dentro de uma molécula apolar. Ok? Então, como eu tenho essa molécula com um polo positivo aqui e essa molécula com um polo negativo, e agora elas estão mais próximas umas das outras, eu vou ter mais moléculas deformadas e essas moléculas estarão mais perto, mais junto, mais próximas umas das outras. A atração que existe entre as moléculas aumenta. E isso permite que, aumentando a atração entre as moléculas, eu consiga agregá-las, eu consiga atraí-las, eu consiga fazê-las mudar de estado físico. E é por isso que eu consigo, comprimindo e resfriando, trazer o nitrogênio, por exemplo, do estado gasoso para o estado líquido. Trazer o oxigênio do estado gasoso para o estado líquido. Trazer o hidrogênio do estado gasoso para o estado líquido. Eu consigo fazer isso porque, ao pressionar, eu aproximo as moléculas, e ao aproximar as moléculas, eu passarei a ter um número maior de dipolos induzidos, mais próximos um do outro, o que faz com que elas se atraiam e possam se agregar. Isso é o que a gente chama de atração entre dipolo induzido, o dipolo induzido de uma, atraindo o dipolo induzido da outra. Então eu posso chamar de dipolo induzido, ou eu posso dizer que o dipolo induzido de uma atrai o dipolo instantâneo da outra. Dipolo induzido e dipolo instantâneo é a mesma coisa. Então eu posso escrever dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo instantâneo, dipolo instantâneo, dipolo induzido, dipolo instantâneo, dipolo instantâneo. Atração entre dipolos induzidos. Ou, em homenagem a um do seu descobridor, chamar isso de forças de dispersão de London. Mesma coisa. Isto ou isto. Porém, como mais é comum no seu vestibular, a forma como ela mais aparece no seu vestibular é como forças de Van der Waals. Quando você for ler o livro texto, você vai ver que o Van der Waals definiu tanto dipolo instantâneo quanto dipolo permanente. Ele define os dois. Então as duas são chamadas de forças de Van der Waals. Porém, nos vestibulares, atribui-se a ideia de forças de Van der Waals mais para a atração entre moléculas apolares. Então, para moléculas apolares, o que mais aparece como força de atração intermolecular é forças de Van der Waals. Ok? Espero que você tenha entendido. Muito bem. Moléculas polares. Moléculas polares. Lembrando que eu vou começar falando das moléculas mais simples. E depois a gente extrapola isso para moléculas maiores. O conceito fundamental não muda. Tá? A visão, ela se amplifica só, mas a visão é a mesma. Moléculas polares. Vamos começar com HCl. Quando eu penso em HCl, eu lembro que o hidrogênio é um elemento que tem um elétron apenas na primeira camada. E o cloro é um elemento que pertence à família 7A e que, portanto, ele tem 7 elétrons na última camada. Uma ligação entre o hidrogênio e o cloro estabiliza ambos os átomos. O hidrogênio completa 2 elétrons na última camada, o cloro completa 8. Esta é uma ligação covalente, ok? Porém, essa não é uma ligação totalmente covalente, porque o conceito de ligação covalente é um compartilhamento de elétrons.
E um compartilhamento ideal de elétrons é aquele onde eu distribuo os elétrons de maneira igualitária. Neste caso, desse lado eu tenho o hidrogênio. Aí o hidrogênio puxa o elétron para ele com o momento dipolar, que é o momento dipolar relativo à atração do hidrogênio. Só que do outro lado eu tenho um cloro. E o cloro atrairá os elétrons com o momento dipolar do cloro, que é bem maior do que o do hidrogênio. A atração que o cloro exerce sobre o elétron é muito maior do que a atração que o hidrogênio exerce sobre o elétron. Aí você vai dizer, professor, como é que eu vou saber quem atrai mais o elétron, né? Você vai saber quem atrai mais o utilizando fila de eletronegatividade, que você não pode esquecer, já que ela é essencial a uma enormidade de assuntos que você aprende em química. Todos os assuntos que envolvem eletronegatividade, né? Fui olhar nua, clara, branca, ingênua, sem calcinha, procurando Hércules. Quanto mais a esquerda, maior a tendência a ganhar elétrons. Aumenta a tendência. Tendência não é obrigatoriedade, tá? É tendência a ganhar elétrons. Então, quando eu ligo o hidrogênio ao cloro, o cloro é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. O que indica que esse par de elétrons, ele não estará distribuído assim, de forma igualitária. O elétron do hidrogênio, está em preto, né? E o elétron do cloro, que eu coloquei em vermelho, eles estarão deslocados. Eles estarão mais próximos do cloro, porque o cloro exerce uma atração maior sobre o par de elétrons. Indicando assim que caso eu quebre a ligação ao meio, sabe como é que eu faço para quebrar a ligação ao meio? Lembra que é um ácido? HCl é um ácido. Se eu colocar ele em água, se eu borbulhar ele em água, a água fará esse trabalho de puxar um hidrogênio para um lado, o cloro para o outro e quebrar a molécula. Caso eu quebre, o hidrogênio representará o polo positivo, o cloro representará o polo negativo. Então eu terei hidrogênio positivo, cloro negativo. Então, como o meu momento dipolar resultante é diferente de zero, ele existe porque o cloro atrai o elétron com mais força do que o hidrogênio, a minha molécula é uma molécula polar. Então nós classificamos de novo, né? Estou fazendo um apanhado aí da aula anterior, porque eu preciso que você saiba classificar a molécula como polar ou apolar, lembrando aí os conceitos, né? Então, se eu fosse representar o HCl, eu poderia representar assim: o H como sendo a parte positiva, o Cl como sendo a parte negativa. Então, esse é o H, esse é o Cl. Esta é uma molécula de HCl. Outra molécula de HCl. Outro H, outro Cl. Mais uma molécula de HCl. O H e o Cl. Mais outra molécula de HCl. Outro H e outro Cl. Aí você sabe, né, está cansado de saber que partículas de cargas opostas, os opostos se atraem.
O cloro, que é a parte negativa desta molécula, atrairá o hidrogênio, que é a parte positiva desta molécula. Quando você descreve que a molécula é polar, o que você quer dizer? Se a molécula é polar, isso significa que ela tem polos. Molécula polar tem polos. E se ela tem polos, ela tem quantos? 2, né? Ela tem o polo positivo e o polo negativo. Então, uma molécula que é polar é uma molécula que tem polos. E se ela tem polos, ela tem 2. Então, ela tem dipolos. 2 polos. E se ela é polar, indica que esses 2 polos são permanentes. Eles existem o tempo todo. Ela é polar, ela tem polos. Se ela tem polos, isso quer dizer que os polos existem o tempo todo. É um dipolo permanente. Ou eu poderia dizer que os 2 polos desta molécula atraem os 2 polos desta molécula. Então, o dipolo desta atrai o dipolo desta. É uma atração entre um dipolo de uma e o dipolo da outra. Por isso a gente escreve que a atração é dipolo-dipolo. Os 2 polos de uma molécula atraindo os 2 polos da outra molécula. Dipolo-dipolo. Ou eu posso dizer que esses 2 polos que são permanentes atraem esses 2 polos que também são permanentes. Então é uma atração entre dipolos permanentes. 2 polos que existem o tempo todo. Ok? Qualquer dúvida, mande para mim que eu te ajudo aí a resolver, tá bom? Vou ver aqui se tem alguma dúvida. Boa tarde, Hércules. As moléculas apolares se ligam no momento de dipolo induzido e não retornam mais ao estado anterior, pois estão ligadas. Porém, se estivesse uma molécula sozinha, ela voltaria. Então, a sua dúvida é a seguinte, ó. Primeira coisa, não é uma ligação, tá? Não liga, a molécula não se liga. Quem se liga é átomo. Um átomo se liga ao outro. E mesmo assim, isso aqui não é uma cordinha que prende um átomo no outro. É uma força de atração. São atrações entre cargas elétricas. É como se você tivesse um pequeno ímã e outro pequeno ímã e aproximasse os 2 ímãs. Eles não se fundem um ao outro. Eles não passam a ser uma coisa só. Eles estão apenas atraídos. Dependendo da intensidade do campo magnético desse ímã, essa atração pode ser mais forte ou mais fraca. Mas é uma atração, não é uma ligação. Quando as moléculas se atraem, se agrupam por dipolo induzido ou mesmo por dipolo permanente, isto aqui, ó, não é uma ligação, é uma força de atração que existe entre as moléculas devido à existência de cargas elétricas, devido à existência de polos. Isso faz com que a molécula se agrupe para mudar de estado físico, mas não muda de substância. Eu não ligo um átomo no outro para formar por dipolos. A ligação que une um átomo no outro e forma uma substância é a ligação covalente, é a ligação iônica, é a ligação metálica. As forças de atração entre moléculas, elas me dizem o quanto a molécula consegue se atrair para mudar de estado físico. Então é transformar vapor de água em água líquida. A substância não muda, apenas as moléculas estão mais juntas. É transformar água líquida em água sólida.
É fazer com que as moléculas se agreguem, se agrupem, se aproximem. Mudança de estado físico, não mudança de substância. Então não é ligação, tá, meu bem? Se entendeu, depois manda um ok. Caso não tenha entendido, manda a pergunta de novo. Eu vou fazendo o possível aqui, tá? Hércules, o dipolo induzido também ocorre com colisão entre moléculas. Sim, a colisão pode gerar dipolos pela deformação da molécula, independente se é molécula com molécula ou se é molécula com parede do recipiente. Somente as moléculas possuem interações intermoleculares. Exemplo, um cristal de NaCl somente possui ligação iônica. Depende, tá? Para quem perguntou aqui, ó. A interação intermolecular é uma interação entre moléculas. O nome diz entre molecular, moléculas, entre moléculas. Então, essas forças de atração, elas existem entre moléculas. Porém, lembra que eu falei na aula passada, se você estava aí atento na minha aula passada, eu vou reconstruir aqui a fila de eletronegatividade, porque ela vai ser bastante útil para a gente ainda, tá? Muito bem. Continuando aí o nosso estudo, né? Vamos falar sobre outra possibilidade para a molécula polar. Molécula polar. Agora, vamos pensar numa molécula polar do tipo água. Na molécula de água, nós temos um oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons de valência, 6 elétrons na última camada. Ao oxigênio estarão ligados 2 hidrogênios. Então eu vou ter um hidrogênio ligado ao oxigênio, outro hidrogênio ligado ao oxigênio. Beleza? Então, só recordando, né, só fazendo uma relação aí que é constante, é sempre o mesmo conceito, a gente aborda sempre da mesma maneira, para que você tenha uma estruturação de raciocínio correta, né? Coerente, sequenciada. Esta ligação é a ligação entre 2 átomos diferentes. Átomos diferentes têm eletronegatividades diferentes, ou seja, exercem sobre o elétron uma atração diferente. No caso aqui, o hidrogênio atrai o elétron para ele. E para isso, ele usa o momento dipolar dele, do hidrogênio. A força de atração que o hidrogênio exerce sobre o elétron é o momento dipolar dele. Do outro lado, eu tenho um oxigênio. E o oxigênio atrai o elétron com o momento dipolar do oxigênio, que é muito maior que o do hidrogênio. Ó, o hidrogênio está aqui, o oxigênio está aqui. O oxigênio é muito mais eletronegativo, ele gera uma atração sobre os elétrons que é muito maior do que a do hidrogênio. Com base nisso, a gente sabe que, como esta ligação terá um momento dipolar resultante diferente de zero, esta ligação ela é polarizada. Ou seja, o par de elétrons não está distribuído de forma igual entre os 2 átomos. O elétron do oxigênio e o elétron do hidrogênio estão muito mais perto do oxigênio, porque o oxigênio atrai mais os elétrons do que do hidrogênio. O que indica que se eu quebrar a ligação aqui no meio, o hidrogênio fica positivo
e o oxigênio fica negativo. Mas se a ligação oxigênio-hidrogênio é desse jeito, a ligação oxigênio-hidrogênio é do mesmo jeito. As duas ligações têm o mesmo comportamento. Então eu vou ter o elétron do hidrogênio e o elétron do oxigênio muito mais perto do oxigênio. O que indica que a minha molécula terá polos negativos no oxigênio e polos positivos no hidrogênio. Indica que a água é uma molécula polar. Beleza? Lembrando que se ela é uma molécula polar, indica que ela tem polos. Quais polos? O oxigênio e os hidrogênios. O oxigênio é o polo negativo. Negativo, duas cargas negativas. E o hidrogênio é positivo. Isto, uma molécula de água. Aí eu vou construir outra molécula de água. Igualzinha à primeira, oxigênio negativo, hidrogênio positivo. Aí eu vou construir uma terceira molécula de água, sendo que o hidrogênio é positivo e o oxigênio é negativo. E para ficar igual ao do HCl, que eu construí 4 moléculas, eu vou construir 4 moléculas de água. Iguaizinhas, estão vendo? E aí, você sabe que partículas de cargas opostas, os opostos se atraem. O hidrogênio, que é a parte positiva desta molécula de água, atrai o oxigênio, que é a parte negativa desta molécula de água. Atração, gente, não é ligação. A molécula não vai se fundir a outra molécula, se unir a outra e formar um composto H4O2. Não, eu não vou formar uma nova substância. Eu vou atrair a substância e, dependendo da intensidade dessa atração, fazer com que ela mude de estado físico. Ok? O hidrogênio positivo atrai o oxigênio que é negativo. O hidrogênio que é positivo atrai o oxigênio que é negativo. E assim sucessivamente. Aí, caso você estivesse aqui, né, eu iria fazer a pergunta para você, né? Tem dúvida? Você? Dúvida, gente? Eu falo, não tem? Eu tenho, né? Eu falo sempre assim. Eu tenho dúvida. Poderia eu chamar esta atração de dipolos permanentes? Poderia eu chamar a atração que existe nas moléculas, entre as moléculas de água, de dipolos permanentes? Resposta, sim. Ué, professor, mas não é ponte de hidrogênio? É. Aí você fala, não entendi. Não tem problema, eu explico. Vamos lá. A água é uma molécula polar? É, né? Lembra? Molécula de 3 átomos, sobra elétrons no elemento central. Quando eu tenho ligações, ligantes diferentes e sobra elétrons no elemento central, a molécula é polar. Se ela é polar, ela tem polos. Óbvio, é polar, indica que ela tem polos. Se ela tem polos, ela tem quantos? 2, o positivo e o negativo. Então ela tem 2 polos de polo, que existem o tempo todo permanentes. Então eu posso dizer que este dipolo permanente atrai esse dipolo permanente. São atrações entre dipolos permanentes. Porém, quando o hidrogênio, que é o final da fila de eletronegatividade, está aqui no fim,
está ligado a um dos três elementos mais à sua esquerda, tá? Os iniciantes da fila de eletronegatividade, os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Quando o hidrogênio, que é o menos eletronegativo, está ligado aos mais eletronegativos, o que acontece? O que acontece é que esse momento dipolar resultante aqui, ó, essa ligação, ela é altamente polar. Ela é muito polar, ela é quase iônica. O elemento quase rouba o elétron verdadeiramente do hidrogênio. Então, esses dois polos, eles são muito intensos, eles são muito característicos, eles são muito fortes. Então, esta atração, este dipolo permanente, se torna muito mais intenso. Dipolos permanentes muito mais intensos, mais fortes, que ocorrem quando eu tenho hidrogênio ligado a flúor, a oxigênio ou a nitrogênio, são batizados ou rebatizados como pontes de hidrogênio. Esses dipolos são tão mais intensos, eles conseguem alterar tanto a característica da substância, que o pessoal chama isso de ligações de hidrogênio. Então eu posso chamar de pontes de hidrogênio ou de ligações de hidrogênio. Beleza? Então, só recapitulando, para a gente encerrar essa aula aí, tá? E partir para os exercícios. Obviamente, eu vou tirar as dúvidas antes, né? Interação intermolecular é a força de atração entre as moléculas e ela influencia na propriedade física da substância, não na propriedade química, não na formação do composto, nas suas propriedades físicas, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade, ok? Para a molécula apolar, só existe uma força possível, força de Van der Waals. Você vai ter 3 nomes, lembra que é um ou outro ou outro. Os 3 nomes dizem respeito à mesma coisa, à mesma força, tá? E o mais comum nas questões é força de Van der Waals. Posso chamar de dipolo induzido, dipolo instantâneo ou de força de dispersão de London? Posso, mas o mais comum é força de Van der Waals, tá? Quando a molécula é polar, então eu defini que a molécula é polar, eu posso ter 2 possibilidades. Ou é dipolo-dipolo, ou é ponte de hidrogênio. Se eu tiver hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio na molécula, é ligação de hidrogênio. Se eu não tiver, é dipolo permanente. Ok?